Oi, gente! Vamos hoje realizar a terceira prática sistêmica do nosso conjunto de práticas, né, para a nossa vivência despertar, ok? Então, a prática de hoje nós vamos trabalhar com as crenças limitantes que muitas vezes nos impactam e interferem tanto na nossa rotina. Então, eu vou pedir que vocês vejam esse vídeo até o final e só depois realizem a prática, ok? Então, vamos ainda acessar as memórias anteriores, acessar as sensações emocionais, inclusive sensações corporais, trabalhadas na prática 1 e na prática 2, para a gente conseguir acessar as crenças limitantes importantes para esse exercício. Então, o primeiro passo aqui é eu fazer perguntas, né? Então, vamos novamente pensar qual foi a situação trabalhada até aqui que mais me impactou, que foi mais difícil eu resolver, eu me livrar, eu dissipar da minha vida. Então, para ajudar, a gente vai fazer algumas perguntas que vai fazer com que o meu cérebro, ele me dê algumas respostas. Por exemplo, vocês vão fechar os olhos e pode se perguntar: o que mais eu quero mudar na minha vida? Qual a principal causa da minha dor emocional? Qual o padrão que, se eu mudasse hoje na minha vida, eu teria uma vida maravilhosa? E aí você vai ficar um tempo, né, aguardando que a mente te dê essas respostas. E no seu tempo, tá, gente? Você pode fechar os olhos para que a memória acesse com mais facilidade. Então, o ritmo que vocês vão fazer é um ritmo bem tranquilo e depende muito, assim, do estado emocional de vocês também. Então, por exemplo, vamos dizer que quando eu fiz essas perguntas, eu pensei no meu lado profissional. Então, meu lado profissional me deixou insegura, eu senti medo do futuro, eu acessei angústia, meu peito ficou, né, com aquele comichão, eu fiquei com medo com relação ao meu sustento, com relação à aquisição de bens materiais. Então, vamos anotar a memória que veio. Então, eu vou lá anotar aqui minha vida profissional. Então, todos os medos e todas as inseguranças, é importante que eu anote todas essas informações. Uma vez anotadas as perguntas, uma vez que eu tenha acessado essas memórias, ou essa memória específica, porque aqui a gente só trabalha uma memória por vez, eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas crenças limitantes que eu possa pensar sobre mim com relação à memória. É importante que na investigação de crenças limitantes, eu realmente associo uma crença que eu penso sobre mim, não é uma crença construída. Aqui eu vou anotar alguns exemplos que vocês podem tomar como sugestão, né? Mas eu posso também ter uma crença específica minha, que tem uma ligação mais direta, digamos assim, com essa memória específica. Então, eu posso pensar que eu não sou boa o suficiente, que eu sou um lixo, que eu sou inferior, que eu me sinto inferior, que eu não me sinto capaz. Então, eu preciso identificar 3 a 4 crenças com relação a essas memórias. Então, a partir dessa identificação, que vai ser anotada no papelzinho, vocês vão anotar de um lado a memória que vocês vão trabalhar, por exemplo, profissional, e do outro lado, na mesma folha, vocês dividem no meio, tá? As crenças, o que é que eu penso sobre mim quando eu tenho esse problema, quando eu acesso essa questão, ok? E a partir daí, vocês vão estar sentados, de olhos fechados, vocês vão repetir mentalmente. Eu desço com uma mão no topo da cabeça e a outra mão no chakra aqui cardíaco, né, no coração. Vocês podem trocar no momento que vocês quiserem, que o braço, geralmente essa região do braço aqui cansa um pouquinho, tá? Vocês podem fazer essa troca no momento que vocês quiserem, mas vocês vão repetir de olhos fechados. Eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo todas as células e moléculas que estão associadas à minha sensação de incapacidade. E você pode, inclusive, repetir a crença: eu sou incapaz. Então, eu desprogramo e atualizo todas as células e moléculas do meu corpo de eu sou incapaz. Vocês repetem a crença que vocês pensam sobre você. Por exemplo, eu desprogramo e atualizo meu pensamento ou a crença que eu tenho sobre mim com relação à minha incapacidade. Eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo todas as células e moléculas do meu corpo associadas com minha crença de inferioridade.
Eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo todas as células e moléculas do meu corpo associadas com minha crença de baixa autoestima, por exemplo. Ok? Vocês vão repetindo as crenças. O importante é que esse iniciozinho, né, da frase, ele seja padrão. E aí eu vou deixar também anotado na descrição desse vídeo como que vocês vão repetir, a frase que vocês vão repetir.